Olá, seja bem-vindo a mais um Fute Cult, etc. Eu sou o Bruno Cabral, estou aqui com meu parceiro Wanderson Oliveira. Para hoje a gente vai falar de um evento importantíssimo da história do esporte brasileiro, que está completando 20 anos. O que é, Wanderson? Conta pra gente aí. E aí, Brunão, tudo bem? Cara, a gente vai falar dos 20 anos do título mundial do Gustavo Kirten, né? Quando ele vence a Masters Cup em Lisboa e chega a ser número 1 do mundo, né? As coisas estavam meio que interligadas. Se ele fosse campeão, provavelmente ele seria número 1 do mundo. Eu vou te explicar um pouco no programa como é que isso aconteceria. E foi talvez a maior conquista do esporte brasileiro depois do tetracampeonato de 94, né? Se a gente parar para pensar, talvez seja o grande título do esporte nacional depois de 94, até porque no mesmo ano de 2000 a gente teve os Jogos Olímpicos e a gente não ganhou nenhuma medalha de ouro. Digo, 6 de prata, 6 de bronze. O Guga até foi para a Olimpíada, mas saiu, acho que na segunda rodada para o Kafelnikov, eu acho, se eu não me engano. Então, quer dizer, o Guga iria se consolidar como um grande ídolo do esporte nacional. Então, é disso que a gente vai falar hoje. 20 anos do título mundial do Gustavo Kirten. Isso aí, daqui a pouquinho, depois que a gente rodar a vinheta, e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu comentário, deixar o like aí, curtir a gente aí aqui no YouTube e nas nossas redes sociais também, que tem sempre muito conteúdo lá bom para quem gosta de esporte. Roda a vinheta aí, editor. Bom, é isso aí, estamos de volta. Então, deixou o seu like aí? Já se inscreveu? Beleza, então. O tênis, em 2000, houve uma mudança no ranqueamento, na forma de você apresentar os jogadores, qual era o melhor, né? Como é que eles faziam isso. Começou naquele ano de 2000 a haver essa mudança. Como é que foi essa mudança, Vance? Explica um pouquinho pra gente como é que foi feito isso. Até 2000 você só tinha um ranking, que era o ranking chamado ranking de entradas, né? Como é que funciona esse ranking até hoje? Você, na verdade, a muito grosso modo, você desconta a tua pontuação do ano passado. Então, ou seja, se você foi campeão de Roland Garros em 99, em 2000 você teria que ganhar Roland Garros de novo, porque você iria somar o mesmo número de pontos e defenderia aqueles pontos. Você tem que só vale os 52 melhores resultados do ano. Ou seja, se você já está no outro Roland Garros do ano seguinte, aquele do ano passado foi descontado. Então, se você não ganhar de novo, você vai perder pontos. Vamos chutar que você fez 1.000 pontos. Se você fizer 800, você perdeu 200. Então, na verdade, você deixa de ter 200 pontos no seu ranking. Você cai. Você não fica somando o tempo todo. Você é descontado também. Isso é muito confuso, né? Porque é a chamada defender ranking, defender pontos. Isso para um esporte que visa se popularizar é muito confuso. Esse sistema existe, na minha visão, que é para justamente o jogador não abaixar a guarda em nenhum momento, porque ele sabe que todo ano ele tem que ganhar torneios, senão ele desaba no ranking. Foi o que aconteceu com o Guga em 98. Ele ganhou o Roland Garros em 97, e em 98 ele saiu, acho que na segunda rodada, pro Safin. Em 99 ele sai nas quartas de final pro Medvedev, que vai eliminar o Guga na semifinal. Então ele ganhou mais pontos em 99 do que ele tinha ganho em 98, mas em 98 ele ganhou menos pontos do que ele tinha em 97, porque ele foi campeão. E tem umas bonificações. Se você ganhar de top 10 no Grand Slam, você ganha ponto. A pontuação... Como é que é o circuito de tênis? Você tem o Grand Slam, que é o que vale mais, que é Australia Open, Wimbledon, Roland Garros e US Open. Depois você tem os Master Series, né, que é antigos Master Series, que agora acho que mudou, já tem um tempo mudou de nome, já foi Master 9, já teve vários nomes. Mas esses são os que são os que mais pontuam também, que aí você tem Cincinnati, Miami, Roma, Paris. É Master 1000, né? É Master 1000, Paris, você tem Monte Carlo, você tem 9 grandes torneios. É o segundo que pontua. E os outros são de ATP. Esses são os 3 que mais pontuam. Quem está começando na carreira vai jogar Challenger, que é o que menos pontua, mas o cara tem que pontuar no ranking. Ele tem que começar a ganhar ponto para poder começar a entrar nas chaves dos torneios de tênis, nem que seja nas eliminatórias. Que aí ele vai furando, o que a gente chama de furar a eliminatória, né? E até chegar na chave principal. E daí ele começar a pontuar. Então, naquele ano, teve uma mudança. Você teria 2 rankings em paralelo. O ranking de entradas, que era o ranking do desconto de pontos, e a corrida dos campeões, que era só soma de pontos. Então, você ia somando pontos, mas
pelo que eu li, não eram de todos os torneios, eram dos mais importantes também, né? Obviamente, quem disputa os torneios mais importantes soma mais pontos. Então, 2000 você tinha esses 2 ranqueamentos. Existia, né? Eu li também que os próprios jogadores no início eram meio contra essa corrida dos campeões, né? Dos campeões, porque era confuso talvez até para eles também, porque imagina você tá jogando um torneio que, no caso, você chegou numa quarta de final num torneio, então você sabe que você tem que defender a quarta de final por um ranking. Mas, às vezes, uma oitava de final te garantiria na Copa do Mundo, no final lá, na Masters Cup. Mas e aí, qual ranking que você vai... Qual a sua estratégia de jogo, entendeu? Eu entendo que pro cara ficar mais complicado ele administrar 2 rankings. Seria como se o Campeonato Brasileiro tivesse 2 classificações, imagina. Uma classificação por pontos e uma classificação por gols. Assim, é meio pouco. O cara não sabe o que ele joga. E nessa Masters Cup seriam os 8 melhores tenistas, mais os vencedores de Grand Slam. Como os vencedores de Grand Slam estavam incluídos nesses 8 tenistas, a gente tinha os 8 maiores pontuadores. Se eu não me engano, era Gustavo Kirten, Marat Safin, Kafelnikov, Magnus Norman, o Agassi, o Sampras, e tinha mais 2 que eu não me recordo. Eu posso até buscar aqui qual era. Então, a gente tem aqui um videozinho do ranking. A gente está mostrando aí. Dos número 1 do mundo, né? Olha quanto tempo o Sampras fica em número 1 do mundo. Exatamente. Opa. E a gente vai vendo aí quando o Guga vai chegando também, né? Sim, o Guga fica bastante tempo como número 1 do mundo. Ele deixa de ser, acho que ele vai voltar de novo, se eu não me engano. Ele volta. Ele consegue voltar em 2004, eu acho. E ele fica ali meio que revezando com o Safin, né? Aí vai. Na verdade, são os meses, da 2001, 2000 e 2001. Você vê que... ele chega ali no final de 2000, né? Isso. O ranking é semanal. Ó, observa que a pontuação, olha a pontuação deles. Ó, vai 4.000, aí vai caindo, o Hilt vai caindo a pontuação, o outro vai subir, ó, diminuiu, viu? Viu que a pontuação diminui em alguns momentos? Porque o cara perdeu algum torneio. Ele perdeu alguma... Ele não foi tão bem quanto ele foi no ano anterior. Então é 52. A gente vai vendo aí que o Leighton Hilt assume, né? E aí o Guga vai caindo, né? Até sair do ranking. É bom lembrar que ele começa, a contusão dele no quadril começa a ser muito presente na vida dele. Né? Já não consegue mais performar tão bem. E é normal, tanto que o último título dele de Roland Garros é 2001. Ele ganhou 97, 2000 e 2001. 2002 ele já não vai tão bem, 2003 também. Embora ele consiga vitórias importantes, ele conseguiu ganhar do Federer em Roland Garros do ano. E, pô, já a gente vai deixar o link desse videozinho aí na descrição do coisa. Tem todos eles, eu acho que é de 2000, de 1999 a 2019. Quem quiser ver o vídeo completo, tem lá. Assim. É bem bacana. Você vai vendo que tem a galera que fica parada lá um tempão. Eu sou do tempo em que antes do Guga ser número 1 do mundo, eu sou de um tempo que o Sampras era número 1 do mundo, mas muito longe do 2, que era o Chang, pelo Michael Chang. E ficou anos e anos... Era uma coisa assim, o fulano de tal perdeu o lugar. Era um evento, né? Era um evento. Ainda mais o Sampras. O Sampras demorou muitos anos para perder. Assim, a gente tá falando de uma época 2000 que é uma transição. Assim, ele tá num sanduíche entre a época Sampras e Agassi, no auge do auge, para Federer, Nadal, Djokovic. A gente tá no meio dessa época. A gente tá vendo as duas gerações ali, essa geração no meio. Daqui a pouco a gente vai ver o Nadal surgir, o Federer já está começando a jogar torneios em 2002. Então, essa geração do Guga, do Safin e do Hilt é uma geração que já está naquele meio. Fez a transição para os 4 grandes que a gente vai ter depois, né? Que é Federer, Nadal, o britânico, né? O Murray e o Djokovic. São os 4 grandes, né? São os 4 grandes que vão dominar o circuito por muito tempo. Então, 2000, basicamente, para chegar na Copa do Mundo, o Guga ganhou o Roland Garros, se classificou e tinha um bom ranqueamento.
E aí a gente vai conversar mais, vai explicar como é que foi feita essa chave, né? Então vamos lá, vamos pro como é que foi esse Master aí. Foi em Portugal, né? Em Lisboa, nesse ano. E eles estavam muito afim, né? Apostando no Guga, né? Para essa relação do Brasil com Portugal, achando que eram, né? Apostando nessas caras novas, né? Do Guga, do Safin, né? Que era uma galera mais jovem, né? Mais foi aquilo que a gente tá falando. né? Era aquilo que a gente estava falando, né? Na verdade, você tinha ali, agora eu vi os 8 aqui, você tinha num grupo Guga, Agassi, Kafelnikov e Norman. Esse era um grupo. No outro grupo você tinha Safin, Sampras, Leighton Hewitt e Correia. Esses eram os 2 grupos. Havia depois um cruzamento entre o primeiro de um grupo e o segundo do outro grupo. O que estava em jogo nesse campeonato? Além do título mundial. O Guga só seria número 1 do mundo se ele não enfrentasse o Safin. Do outro lado, numa final. Porque se o Safin chegasse na final, ele pontuaria o necessário para ser número 1 do mundo. Então, de cara, o Guga não poderia pegar o Safin numa final. Ele teria que ser campeão e o Safin não chegar na final. Essa era o dever de casa do Guga. Era o que tinha que acontecer, esse era o cenário ideal para o Guga ser número 1 do mundo. Só poderia ser dessa forma. O Guga não poderia não ser campeão e ser número 1 do mundo. Não teria como, ele não somaria os pontos necessários. Como o Guga, no ano passado, ele figurou na primeira fase, então ele não tinha pontos a defender. Ainda tinha isso. Ele tinha saído, ele perdeu os 3 jogos da primeira fase. Então ele zerou 99. Então no outro ranking, ele não tinha o que defender. O que ele fizesse, somaria pontos. E no ranking de entradas, é aquela história. É somatório de pontos, ele tinha que somar mais pontos. Ranking dos campeões, na corrida dos campeões. Corrida dos campeões, exatamente. Ele tinha que somar mais pontos. De entradas ele não tinha o que defender. No ranking dos campeões ele ia somar, ele só ia somar. Tinha que somar mais que o Safin não poderia chegar na final, porque a pontuação da final faria o Safin ser número 1 do mundo. Não teria como. Então, o Guga ganha Roland Garros em 97. Ele é eliminado precocemente em Roland Garros. Eu tô falando Roland Garros porque talvez seja o torneio que as pessoas tinham mais esperança no Guga. Não que ele não fosse um jogador bom de quadra rápida. Mas é que o Roland Garros era o piso preferido dele. Né? Era o Saibro. Tanto que Copa Davis, o Brasil sempre, quando era mandante, escolhia o Saibro. Porque tinha ele, Meligeni, Diamond Sims, André Sá, que eram bons no Saibro. O André Sá até um pouco melhor até em quadra rápida. Mas enfim. Então, em 98, o Guga tinha uma grande expectativa sobre o Guga. Ele não vai bem em Roland Garros, ganha alguns torneios. 99 também não. O ano de 2000 para o Brasil é um ano muito impactante para a seleção de tênis, que disputa um campeonato chamado Copa Davis, que é a Copa das Nações. Anteriormente era um outro formato, agora mudou esse formato. Antigamente você disputava era um torneio de 5 jogos, 4 de simples e 1 de duplas, que você disputava ou na casa de um país ou na casa de outro, sendo que eles revezavam. Então, se eu peguei a Austrália num ano no Brasil, ano seguinte era na Austrália. Se eles nunca tinham se enfrentado, acho que no período de 25 anos, tinha um sorteio para definir. Enfim, o Brasil consegue, em 2000, eliminar a França no Brasil, 3-2, eu acho. Passa pela Eslováquia, num torneio que ganhou de 3-2, que a última partida foi do Meligeni, contra o Karol Kuchera, que foi um jogo emocionante, que ele ganha de 3-2, assim. E o Brasil vai para a semifinal da Copa Davis contra a Austrália. Só que o jogo foi na Austrália, os australianos são peritos em quadra rápida e na grama. Obviamente, levaram para o melhor piso deles. E aí o Brasil não teve chance, foi eliminado. Mas o Brasil já tinha conseguido uma campanha histórica na Copa Davis, que era uma semifinal, tinha igualado 92, que também chegou numa semifinal de Copa Davis. Então era um ano que o Guga tinha sido campeão de Roland Garros de novo, pela segunda vez. Ganhou então era um ano Norman, né? Vai falar mais na frente que eles vão se tentar de novo. Foi um jogo emocionante, enfim. Então, quer dizer, foi um ano para o Brasil muito, muito bom no tênis. Então o Guga chega nesse último torneio com muitas chances de ser número 1 do mundo. Ele chega como número 2, né? Pelo ranking de entradas. Né? Isso. Bom, e aí vamos falar do Mundial, né? Do Master Cup, né? Feito em Lisboa. Acho que não sei se foi a primeira vez lá, acho que foi a primeira vez que foi disputado em Lisboa. Antes eu acho que era disputado só na Alemanha e na Inglaterra. Tinha lido alguma coisa eu acho assim. que sim.
E aí, acho que foi a primeira vez que ele vai para Lisboa, né? Com o Guga como número 2 e o Safin número 1, né? Já falou aí. A gente já falou. E aí a chave do Guga, como a gente falou, era Guga, Agassi, Safin e Kafelnikov. O que acontece? O Guga estrearia contra o Agassi. Eu lembro desse jogo, o Guga começou bem o jogo, parecia que ia ganhar do Agassi, mas ele sentiu uma contusão. E aí ele perde por 2-1. E a gente vê aí, né, que o Guga teve um problema na coxa, né? Ele queixou de problema na coxa e também nas costas. O Agassi era o 8º, né, nesse ranking aí. Ele entrou como o último, né, dos 8 ali. E acaba ganhando do Guga por 2-1. O Guga sai reclamando aí dessas dores. E fica ameaçado de não jogar mais. Existia muito medo disso, né? De que talvez ele nem voltasse mais às quadras. Quando ele perde pro Agassi na primeira rodada, só um resultado interessava ele. Ele tinha que ganhar do Kafelnikov e do Norman e torcer pro Agassi ganhar também dos dois. Porque aí ele somaria 2 vitórias e só ele teria 2 vitórias. Porque se os outros 2 perderam pro Agassi e para ele, os caras só somariam no máximo 1 vitória. E ele passaria para a semifinal. E foi exatamente isso que aconteceu. O Guga vence o Norman, que ele tinha enfrentado na final de Roland Garros em 2000, no mesmo ano, numa batalha épica que no tie-break durou quase 1 hora, só o tie-break, né? Vamos ver esse vídeo aqui, rapidinho. Essa é a final de Roland Garros. O Norman teve, parece que se eu não me engano, teve o mesmo contusão do Guga, também no quadril também. Aí a bola vai para fora e o Guga vence Roland Garros pela segunda vez, numa batalha épica, que foi 3-1, mas esse quarto set foi absurdo, assim, sabe? Foi muito longo. O Guga chegou a achar que tinha ganho o jogo no momento, e a bola... Porque como é no saibro, a marca fica. Então o árbitro desce e vê, e aí ele teve que jogar de novo, contra, enfim. Ele até hoje fala que se culpa muito por isso, que se ele tivesse perdido aquele jogo, ele ia ficar super irritado com aquele ponto que ele deixou. Ele achou que tivesse ganho, desconcentrou, o Norman quase vira o jogo. Quase ganhou o quarto set, ia para quinto. E aí a gente não sabe o que poderia acontecer, né? Enfim, aí ele ganha do Norman e do Kafelnikov, e aí acontece uma coisa que, cara, talvez se uma pessoa escrevesse uma história sobre um torneio de tênis, jamais imaginaria, né? Que era ele se recuperar de uma contusão. Quer falar alguma coisa? O Norman, né, até é meio irônico, né, porque ele reclama, ele faz um comentário irônico dizendo o Guga disse que estava contundido e saca daquele jeito. O Guga, acho que fez 15 aces nessa partida, né, e sai sacando... Na partida na partida do Master Cup, acho que ele faz 15 aces no jogo contra o Norman, e o Norman fala assim, o cara diz que está contundido e saca daquele jeito. Eu também quero ficar contundido assim, então, né? Talvez fosse até uma estratégia do Guga, porque quando você está contundido ou você já tem uma certa idade, você aposta muito no saque, é o que o Federer fala. O Federer, como ele já tem uma certa idade, ele fala, os pontos comigo não podem demorar. Eu tenho que decidir logo. É preferível perder um ponto rápido do que eu ganhar um ponto demorado. Porque vai demorar muito tempo para eu conseguir me recuperar e ganhar o game. É melhor eu tentar abreviar os pontos, entendeu? E talvez isso tenha sido uma estratégia do Guga. Porque a gente está falando que, e detalhe, esse torneio não foi no saibro, foi numa quadra rápida. Acho que foi no Carpete, se eu não me engano. A gente está vendo aí, né, a manchete do jornal da época, né, falando, né, lá, o brasileiro tem 15 aces na vitória sobre Magnus Norman e continua com chance de terminar no primeiro turno do topo, né. O saque mantém Guga na disputa pelo topo, né. Pode ter sido uma estratégia. E aí ele vai pegar o Kafelnikov, que é um freguês dele, que ele ganhou dele 2 vezes em Roland Garros, mas perde na Olimpíada. Perdeu na Olimpíada, né, 2000. Eliminado na Olimpíada. E, assim, ele tinha que ganhar do Kafelnikov para poder passar, porque se o Kafelnikov ganha, ele ficaria uma vitória para o Guga, uma vitória... Aí teria que ver como foi Norman e Kafelnikov. Então, eu acho que o Kafelnikov estava com uma vitória também. Eu acho que todo mundo ali no grupo tinha pontuado. Então o Kafelnikov passaria, né? Pelo confronto direto. Então ele tinha que ganhar o último jogo. Ele tinha que ganhar os 2 jogos. Ele não tinha saída.
E ele Tinha que ganha. ganhar até o final, né? Tinha que ganhar tudo, né? Ele não tinha mais direito de perder. Ele não Porque tinha mais direito de desse, perder. Você ainda Ele pode perdeu- perder um jogo. Ele perdeu a É. primeira, né? Do Acabou. Axel, mas depois ele tinha que ganhar tudo, né? Tinha que enfileirar. E aí ele consegue ganhar e vai para a semifinal. Só que na semifinal ele Não, classifica e em segundo. enquanto isso, lá do outro lado, né? Que tava, todo mundo apostava no Safin, o Safin perde pro. O Não, Sampras. o Safin. Não, o Safin o Safin vai pra semifinal, né? É, E o joga Safin vai contra o Agassi. contra o Agassi. O Agassi derrota ele na semifinal. E aí o jogo do Guga contra o Sampras, eu digo assim, acho que se uma pessoa fosse fazer um filme sobre isso, não seria tão brilhante. Porque ele simplesmente pegou os dois maiores ícones do tênis do final do século XX, que era André Agassi e Pete Sampras no mesmo torneio. Se eu não me engano, acho que pouquíssimos tenistas venceram esses dois no mesmo torneio. Acho que pouquíssimos, talvez o Guga mais um. Era muito difícil alguém ganhar dos dois. E a semifinal foi muito interessante, que o Guga... Ele jogou contra o Sampras, a gente até tem aqui esse ponto. Ah, ele chegou a disputar uma final com o Sampras, né? Em Miami, né? No Masters de Miami. Isso. Né? Ele E perdeu. é um jogo duríssimo, né? A gente tá vendo aí 6-1 pro Sampras, 7-6 pro Guga, 7-6. E aí foram vai pro no tie-break no do quarto terceiro, set. do quarto set, né? Quarto set. E aí o Sampras ganha, e ganha nos Estados Unidos num torneio que eu digo que é o segundo nível de torneio, né? Que é o Master Series. Aí, nesse jogo, o que acontece? É um jogo super disputado e na última bola, no último ponto, o sinal cai no Brasil. Ninguém viu o último ponto. O sinal caiu. Simplesmente, você só tinha narração. Se eu não me engano, era do Lucas Pereira, que hoje está na Record. E ninguém viu o último ponto. Quando volta a imagem, o Guga está comemorando. E aí as pessoas entendem que o Guga ganhou. Depois, obviamente, se recupera a imagem, se narra de novo, mas foi muito, assim, você tá vendo lá o último ponto, simplesmente caiu. Ninguém viu o A último gente ponto. tem aqui, ó. Eles recuperaram isso depois. Mas para quem estava vendo ao vivo, foi uma aflição danada, porque você não sabia o que estava acontecendo. Lembrando que esse torneio era disputado em melhor de 3 sets. Só a final é melhor de 5 sets. Hoje nem isso é. Então, foi do outro lado da chave do campeonato, o Safin é eliminado pelo Agassi. Ou seja, aconteceu o que precisava acontecer. Só que agora o Guga teria que ganhar do Agassi na final, para ser número 1 do mundo. O golpe mais forte do Guga sempre foi a esquerda dele. A esquerda dele sempre foi muito longa, né? Muito forte, muito bem colocada. Nesse dia ele estava perfeito. Ele praticamente fez um jogo perfeito contra o Guga. Com a quadra aberta, ficou fácil para Gustavo Kirten. 15 iguais. O Guga tinha perdido de 8 partidas, jogado 8 vezes contra o Agassi, né? E das 8 ele perdeu 5, né? Não, hein? Ele era bem freguês. Era prestar atenção, era olhar a pro semana Agassi, dele, realmente. onde ele Eles iria se têm muito posicionar. isso, né? Quando você tá na tua semana também, quando você tá nas suas 2 semanas, cara, tudo começa a dar certo. Segundo E serviço. tudo deu certo pro Guga. Ele tava no auge da forma, não digo da forma física, ele teve até uma contusão, mas da forma técnica dele, estava muito no auge. Ele ficou 2 anos aí dominando o circuito mundial. Seja em quadra rápida, em side, ele era um jogador muito inteligente. Bola Não tinha mais duvidosa aquela aí, coisa bola do Guga ser um fora. jogador de side. 15-30. Não tinha isso. O Guga era o melhor jogador do mundo em qualquer tipo de piso. Na grama ele ainda patinava um pouco no Wimbledon, né? Ele não conseguia ir muito longe. Mas mesmo assim ele conseguia vitórias importantes, conseguia endurecer jogos. Lembrando que a gente está falando de um tenista brasileiro que não teve apoio nenhum. Com estrutura, né? Estrutura nenhuma. Esse Foi de ele Gustavo varrer para Kirten, a Europa 30 com a iguais. mochila nas costas para ser campeão. Nossa, faltam 2. É. Vê que o saque do Guga entrou muito nesse torneio. E para você jogar contra esses caras, teu saque tem que entrar, é o básico. Porque se você começar a ter seu serviço quebrado, o serviço quebrado é quando o outro tenista ganha o game no seu saque. É inviável ganhar desses caras. Ele Eles não vão fazia. ganhar. Kirten, Ele olha o fez. match point. Eu não sei se 19 aces nessa final. Então, o saque dele tava entrando. 40-30. É um número assim, absurdo, né? Você pensar numa final entre dois caras de altíssimo nível, né? Com o Agassi, né? E o Guga. Assim,
É uma coisa muito impressionante. E aí você percebe que a confiança do Guga estava muito alta, né? Porque Segundo para serviço. você jogar contra esses caras, você tem que estar muito confiante. Porque você tem que fazer diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Para ganhar do um Dois Quanto no melhores ranking da Coisa dos jogadores, nada Campeões. mais justo. Ele Liderou unifica a os corrida rankings, dos campeões né? durante Ele 16 semanas. Foi bem Um ano. bacana. E Ó, acho que ele é o primeiro. ele liderou a corrida final dos campeões de que tiraria 16 a coroa semanas, entendeu? É. do Guga. Ele Uma foi- ele atuação poupou muito primorosa, bem. magistral do brasileiro. E Não lembrando deu que chance nessa pra época mesmo. você não tinha um Ele pega a bandeira brasileira e vai fazer a preponderante. sua Cada um ia titular. ganhando um torneio, ou seja, os O Gustavo pontos eram Kirten. muito diluídos, né? Então, dependia muito da sua performance nos seus torneios de Teve maior... um jogo decisivo maior, na definição do grupo verde contra o Russo onde e se Evgeny sentia Kaprizov, melhor. venceu 2 O 7 Guga a 0, dominava o passou saibro. Então por uma ele, semifinal metade do ano, dificílima contra Pete Sampras 2-1. ele Nesta grande final dominava, da Masters depois Cup, ele ia venceu somando o pontos. André Agassi Até 3 7 a conseguir 0 chegar no triplo no 6-4. Não tem discussão. Venceu em 3 dias seguidos o E Catriel aí, Nikov, né, o ele Sampras e foi, o esse Agassi. foi Não há o a menor 10º dúvida título que da é o melhor. carreira dele, né? O finalista do Masters Cup Ele termina campeão. Aí o vice-campeão da Masters Cup, E André foi um Agassi. talento perdido, né? Foi Depois muito aplaudido, dele, Agassi. Jogou muito tênis poderia ser uma essa chance semana, de e não é desenvolver só isso. o tênis, currículo né? diz tudo. Então, É. na verdade, você não aproveita. O Guga ainda consegue ser número 1 do mundo por um bom tempo, aí vem aquela contusão do quadril que vai se intensificando, né? Que ele começa a não conseguir mais jogar, e o jogo dele dependia muito do swing dele, né? De como ele quebrava o quadril para poder dar à esquerda. E o saibro, os especialistas falam isso, que o saibro exige muito do quadril por causa você tem que escorregar. Então aquilo ali vai começando a desgastar a sua bacia também, entendeu? E se você já não tá bem fisicamente, fica muito difícil você resistir às batalhas de jogos de saibro, que são longuíssimas, né? Um jogo mais lento. Mas, voltando ao título mundial, eu acho que o título do Guga, ele não foi aproveitado pela Confederação de Tênis, não foi aproveitado pelo Ministério dos Esportes também, que poderia ter feito um trabalho maior de massificação do tênis, né? O tênis não ser tanto um esporte de elite. Eu acho que também tem um problema sério, que o Guga jogava muito em TV fechada. Eu acho que isso também contribui muito. O Guga só jogava na TV Manchete, na TV aberta. Então ele deu os 3 Roland Garros na Manchete. Então não é igual o Ayrton Senna, porque a gente sempre compara Guga a Ayrton Senna, né? Como grandes ídolos nacionais. O Ayrton Senna, ele passava todo dia de manhã na maior TV aberta do Brasil, que era a TV Globo, né? E corrida de carro é um regulamento muito simples, que você sabe que ganha quem chega na frente na maioria das vezes. Pode ser que alguém chegue na frente e não ganhe, mas é porque teve tempo descontado. É uma coisa muito rara de acontecer, um piloto terminar na frente e não ganhar a corrida. É porque ele teve o tempo descontado de alguma forma, porque ele cometeu algum erro, então ele tem que tirar 10 segundos, 20 segundos. Mas é uma coisa fácil das pessoas entenderem, ganha quem chega na frente. Ele tá na frente. O tênis tem uma contagem diferente, que é a contagem do 15, do 30 e do 40, que é a contagem do relógio, né? Então não é 45 porque fica muito longo, é 45, então é 40, né? Então é a contagem do relógio. 15, 30, 40, 45 game. Quando você empata, você tem que jogar para abrir 2 pontos. É uma contagem muito que você tem que ter uma didática para ensinar para as pessoas como funciona. Não é tão simples assim como uma partida de futebol, uma partida de basquete, uma partida de vôlei. Então isso também contribui. Se você não tiver um projeto de educação física dos colégios que ensine as regras dos esportes, e onde é que você vai ter um colégio no Brasil que tenha tênis? Sabe? A gente não tem nem professor de matemática, professor de história, professor de física, quanto mais por causa de tênis, né? Então, quer dizer, o Guga foi um fenômeno que chegou a número 1 do mundo. O esporte brasileiro viu talvez o segundo maior tenista dele da história ser campeão do mundo, que é a primeira Maria Esther Bueno, né? Campeã de inúmeros grandes lãs, é a maior tenista da história do Brasil. O segundo maior tenista, comparando os dois gêneros, foi o Guga. Uma época que você tinha televisão, TV a cabo, tecnologia, e não deslanchou. Poderia popularizar, exatamente, né? Você não massificou o tênis, então a gente está falando a gente vive muito de talentos esporádicos, né? E o cara espasmos, a gente vive de espasmos, né? O cara ganha, foi pra fora e ganhou. Entendeu? A gente não vive de um projeto de esporte, a gente não tem isso. E a gente tem hoje quem? O Bruno Melo, né?
O Bruno é o Na Bruno verdade, Soares, né? hoje você tem o Bruno Soares e nas duplas, basicamente é isso, né? Simples você teve muito tempo ainda com o Gugu Sareta, o Sá, que jogavam duplas. O Onsim chegou a jogar muito duplas em Copa Davis, Janinho. O Meligeni. Mas o Meligeni, que também conseguiu chegar até 2000. Foi uma geração, 2003, né? A gente teve uma geração muito boa, né? Anteriormente a gente tinha o Caio Mota, Cássio Mota, Luiz Mata. Aí antes Thomas Koch também. Mas você vê que a gente sempre... Em Copa Davis, o Brasil sempre foi muito respeitado em Copa Davis, né? Nunca era muito fácil ganhar do Brasil. Ainda mais no Brasil. Mas aí, simplesmente, o Brasil chega a ser rebaixado em várias divisões, porque há uma briga política, os jogadores não querem jogar a Copa Davis. Até o Meligeni vira capitão da equipe, mas não consegue unir todo mundo. E o Brasil vai desabando até chegar num zonal. Zonal é quando você disputa só com países do teu continente. Você não disputa com países de todo mundo, né? E aí você tem que ir recuperando, até voltar para o Grupo Mundial, sem o Guga. O Guga já não jogava mais. Então, hoje, o Brasil é totalmente coadjuvante no mundo do tênis, infelizmente, assim. Você teve até, se eu não me engano, o Thiago Fernandes ganhou o Australia Open como juvenil. E ele largou a carreira. E a gente vê como é que o tênis acabou não sendo tão valorizado, porque a gente, por exemplo, ano passado a gente teve uma brasileira que foi bem, o Wimbledon, e ninguém viu, porque ninguém transmitiu o jogo dela, né? Não foi isso? A Bia Haddad. Eu não lembro se foi transmitido, pelo menos. Eu acho que porque, assim, como é que acontece essas transmissões de tênis? Você compra o sinal. Então é o que vem naquele sinal, ainda mais num grande LAN, é o que vem. Se você só comprar 2 sinais, você não tem o controle. Se tiver um brasileiro jogando numa quadra distante, se você não comprar uma quantidade de sinais que esse cara possa estar, cara, você não vai ver. Né? Mas eu lembro que na época ela reclamou, né? Que ninguém acho que não quiseram passar, né? E as emissoras eu acho que tinha um jogo do Federer no horário, eu não lembro qual foi o esquema, não lembro. E tem um problema sério também, que é cada vez menos as televisões têm grana. Então você vai começando a cortar os sinais. Cara, eu faço com 2 sinais. Ao que chegar, você sabe que a quadra central está coberta e a segunda quadra mais importante também vai estar ali. Então você sabe que você não vai perder o jogo de um Nadal. Se o Nadal não estiver na quadra central, é porque tem um outro gigante jogando na quadra central. Então você meio que se defende. Você vai se defendendo. Entendeu? E brasileiro dificilmente vai jogar numa quadra central. Vai jogar sempre nas quadras mais afastadas. A não ser que eles peguem esses grandes tenistas. Né? Então já tem esse problema. Mas, cara, eu acho que a gente voltando para a conquista do Guga, eu acho que marcou uma época para o esporte brasileiro, sabe? Eu acho que se a gente pensar que o Guga esteve no auge de 97 a praticamente 2002, 2003, o cara conseguiu ganhar 3 grandes lãs, ganhar um campeonato mundial, ser número 1 do mundo por tanto tempo. O feito dele é um feito absurdo, se você pensar num tênis, um esporte que não tem apoio, um esporte elitista, que para você jogar é caro. O cara conseguiu ser campeão praticamente inicialmente com ele, o Larry, que era o técnico dele, indo para a Europa, ganhando o torneio, até conseguir ganhar Roland Garros em 97. E assim, eu só acho que foi um desperdício, para aquilo que a gente já conversou, foi um grande desperdício. E eu só acho uma pena para as gerações que estão agora começando a acompanhar esporte e não tem uma referência como eu tive. De ter Guga, Meligeni, visto o Jaime Onsim, visto Cássio Mota, entendeu? Não ter essas referências, porque... E saber que você pode, assim, né? Você pode chegar lá também, né? Não é uma coisa tão inatingível, né? Depende de um pouco de planejamento, de incentivo, né? Eu escutava isso muito no colégio, porque eu estudei eu estive em colégio até 98, eu entrei na faculdade em 99. Eu curtia tênis de esporte desde o jogo do Meligeni em 96, na Olimpíada de Atlanta. A partir dali eu comecei a acompanhar tênis. E eu escutava muito isso, como que um brasileiro vai ser campeão do mundo, não sei o quê. Eu ficava assim pensando, gente, se o cara é talentoso, tiver estrutura, ele vai ser campeão do mundo. Não é porque o cara nasceu no Brasil, nasceu na França, o cara tem que ter uma estrutura. Infelizmente aqui nós não temos essa estrutura. Agora, você pensar no que foi o título mundial do Guga, assim, é difícil explicar o que representou para a nossa geração.
entendeu? De quem tem hoje 40, 45 anos. Foi uma coisa muito impressionante, assim. Você vê um brasileiro campeão do mundo, um brasileiro sendo temido por tenistas lendários, né, como Agassi, Sampras, o Safin começando, o Hilt na Austrália, ia jogar com o Guga, sabia que não seria um jogo fácil, seja qual fosse o piso, sabia que não seria um jogo fácil. Então, você celebrar 20 anos dessa conquista é uma coisa muito triste, porque não tivemos outras conquistas em 20 anos. Não tivemos outros tenistas, né? Não tivemos outros tenistas de expressão. A gente chegaram nem perto do Guga. Mas também é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é uma conquista muito importante, sabe? É um título mundial. E se você for parar para pensar, quem dos esportes mais conhecidos, tirando o judô, natação, que o título é individual também, mas você tem basquete feminino com título mundial, basquete masculino, vôlei masculino é campeão mundial, vôlei feminino não é. Futebol, óbvio, é futebol masculino. Então o Guga faz parte de um grupo muito seleto de atletas que podem dizer que são campeões mundiais, sabe? É um esporte individual, mas o cara conseguiu ser campeão mundial. Um esporte jogando contra os melhores. Isso faz 20 anos. Então acho que é muito importante a gente não deixar essa data passar em branco. Foi o que a gente tentou fazer aqui no programa, relembrar. E se você pesquisar na internet hoje, você talvez não consiga entender o clima que foi aquela semana. Foi uma semana muito intensa, de Guga joga, Guga não joga, Guga tem que ganhar de Sampras, tem que, no Safin não pode ser campeão, enfim, gente, era uma coisa muito intensa. O Brasil passou a ser um país de 200 milhões de treinadores de tênis. De tênis. E a final foi num domingo de tarde. A final foi num domingo à tarde ainda, antes da rodada do futebol, não competiu com o futebol. Então, quer dizer, quem tinha TV a cabo, tinha a oportunidade de ter uma TV a cabo... A gente tem nessas matérias dos jornais da época, né? Tem matéria que o pessoal foi para bar, assistir o jogo no bar. Sim, foi. Era como se fosse uma corrida. Foi uma Copa do Mundo, né? Foi uma Copa do Mundo, como se fosse uma Copa do Mundo de futebol, foi uma Copa do Mundo de tênis. Sim. Eu acho que as pessoas lembraram muito do Ayrton Senna, sabe? Aquela coisa do brasileiro ganhando no exterior, num esporte de elite, contra os melhores, uma transmissão uma tarde, manhã de domingo, sabe? Você vê um ídolo nacional disputando um título importante. A ligação Senna tinha morrido em 94, ou seja, você tinha ali 6 anos de um hiato de um herói nacional, que você começava a ver o Guga chegando praticamente no topo da carreira, como o número 1 do mundo. Você acompanha aquilo ao vivo, assim, sabe? Você pode ver aquilo acontecendo na frente dos seus olhos e que parecia uma coisa... Se você falasse por uma pessoa em 97 que um brasileiro seria campeão do mundo 3 anos depois, a pessoa ia rir da sua cara. Se você falasse isso em abril, antes de Roland Garros, as pessoas iam rir da sua cara. O Meligeni, ia falar do Meligeni. Ele nunca vai ser número 1 do mundo. Acho que o próprio primeiro título do Guga, né, de 97 Roland Garros, muita gente achou que foi uma casualidade, né? Tipo, deu sorte. Sim. Né? Até porque em 98 ele sai na segunda rodada pro Safin. Exatamente. Ele perde pro Safin em segunda rodada. Então, quer dizer, as pessoas... muita gente falou na época, foi uma sorte, ele vai ser o Michael Chang da vida, que só ganhou um grande slam, não ganhou nunca mais nada, vai ficar ali. E realmente, 98 e 99 foram anos difíceis, Copa Davis, o Brasil ia avançando, mas o Guga, em 99 ele perde o Roland Garros pro Medvedev, que depois vai ganhar do Guga e vai perder a final pro Agassi. Então a gente poderia ter tido uma semifinal brasileira em Roland Garros em 99, ficou muito próximo disso acontecer. A gente teria um brasileiro na final, ou o Guga ou o Meligeni, que seria... Eu não consigo nem imaginar o que seria isso pro tênis brasileiro, né? Você ter 2 brasileiros disputando uma semifinal. Cara, imagina isso, você teria um cara jogando contra o Agassi na final de Grande Slam. Assim, ia ser uma coisa muito impressionante, assim, eu não consigo nem dimensionar o que seria isso, sabe? E aí a gente chega em 2000 com o Guga campeão do mundo, ganhando dos melhores, ganhando de 2 lendas, Agassi e Sampras. Cara, eu acho que foi um dos momentos mais impactantes do esporte brasileiro, acho que dos últimos 25 anos até aumentaria um pouco mais. Dos 25 anos, talvez num quarto de século, acho que não teve um momento tão impactante. Se a gente ainda contar Cielo ganhando medalha olímpica. Aí você vai ter ali a Daiane, né? Daiane, sei lá, eu acho que o Guga foi uma coisa muito, muito especial, sabe?
Pela Sim, forma. ainda mais pela figura dele, né? Um cara assim, Pela figura dele. jovem, Um cara gente boa. Você sente que ele é um cara gente boa, um cara do bem, né? É. É o Labra... Como é que era que o pessoal chamava? O Labraduga, né? Chamava de labrador, que ele parecia um labrador, né? Aquele cachorro que todo mundo gosta. E hoje a gente tá gravando o programa hoje no dia da morte do Maradona, e eu tava escutando uma coisa hoje que falam muito do Pelé. O Pelé não é reconhecido no Brasil como ele é no exterior. Eu acho que isso acontece com o Guga também. O Guga não tem o reconhecimento dele no Brasil como ele tem lá fora. Se o Guga chegar em qualquer lugar do mundo, se ele chegar em Paris, se ele chegar em Londres, se ele chegar nos Estados Unidos, ele vai ser reverenciado como um dos maiores tenistas da história. Não tem a menor dúvida. Um dos maiores esportistas da história. O Brasil, infelizmente, a gente talvez vai dizer que o Guga é um perdedor porque só ganhou o Roland Garros, como se fosse coisa pouca. Que, mas ele foi no meio do comparação, é outro país, é outra forma, não é nem questão de outro país, mas é outro projeto de esporte, da história do Brasil, não resta dúvida, sabe? E eu acho que ele é pouco valorizado no Brasil. Nível de Senna, nível de Pelé, né? No esporte dele, né? Claro. No esporte dele. E a gente tem que também ter uma noção de proporcionalidade. O Guga é um tenista brasileiro. Ele não é um tenista americano, ele não é um tenista sueco, ele não é um tenista espanhol, ele não tem a estrutura que os outros tenistas têm. Ele nunca teve vai ter essa estrutura mais tarde. E ele passa por grandes crises de se tinha que ficar com Larry, não tinha que ficar com Larry. Eu lembro que era uma discussão assim, acalorada. Quando ele ganhou o primeiro torneio, o Larry foi muito criticado e depois perdeu o segundo. Queriam tirar o Larry de qualquer jeito, achavam que o Larry tinha capacidade para treinar uma. Tinha capacidade para acompanhar, que ele já teria feito a parte dele, que agora tinha que ser um Tony Roach, que era um treinador lendário, tinha que ser um Bollettieri, que também é um treinador lendário também, que fez o Agassi ser o que é, entendeu? Então, era isso. Bom, mas de qualquer maneira ficou aqui a nossa homenagem aqui do nosso canal, do Futebol Cultura, né? E dessa lenda aqui do nosso esporte. E o Vanzo tem dicas para dar para quem se interessa quem se interessa por tênis, quem se interessa por essa história, né? Eu tenho esse livro aqui do Renato Maurício Prado, Saibro, Suor e Glória, que conta... São as colunas que o Renato Maurício Prado fazia no Globo. Todo ano ele é um jornalista que ele ia para a França cobrir o Roland Garros sempre. Então tem esse livro aqui, ó, que são as colunas dele. Eu vi essas colunas no colégio, na verdade, assim, porque eu cortava as colunas dele para ler no colégio. Aí depois lançaram um livro, né? Pegaram todas essas colunas e botaram aqui. Então, para quem quer saber um pouco da trajetória do Guga, é legal você ler, porque você vê o calor do momento. Da época, isso que é legal. Da época. Isso é muito legal, assim. Como é que era o clima, né? Como é que era o clima do primeiro título, do segundo e do terceiro. Muito legal isso aqui. Esse aqui é um outro livro, que é o Tênis no Brasil, que é de Maria Esther Bueno Guga Kirten, que tem a história do tênis no Brasil. Acho que é até 2000 Esse livro aqui, acho que é de 2000 e... É incrível isso, né? Você fala de Maria Esther Bueno, você fala de Maria Esther Bueno lá nos anos 50, né, e tal, e até Kirten do Brasil e acabou. E o outro também é esse aqui, do Agassi, que é a biografia, é um livro da vida do Agassi. Na verdade, eu ganhei no sorteio da empresa esse livro aqui, então não tinha muito como escolher, foi em inglês mesmo, eu até leio em inglês e tal, mas tem em português no Brasil. E aí você vai, cara, o livro tem momentos assim que são muito dolorosos, assim, ele fala que ele odiava o pai dele, que botar ele para treinar, e que ele, daqui a pouco ele vai treinar com a equipe do Bollettieri, que é um cara super rígido. Ele forja campeões, mas ele é um cara super rígido, muito rígido mesmo. E aí, quando ele vai parar a carreira dele, ele vê assim que ele foi um alívio para ele, mas também foi uma dor muito grande para ele, que ele aprendeu a amar o tênis, ele aprendeu a amar a dor. Então, cara, quem quer conhecer tênis, eu sugiro esses 3 livros aqui, sabe? Você vai saber muito como foi a vida do Guga, como é o tênis no Brasil, as aventuras do Brasil na Copa Davis, no torneio de simples, e a biografia do Agassi, que talvez tenha sido... Ele não foi o melhor tenista de todos os tempos, mas talvez tenha sido o mais carismático de todos os tempos. Ele até ganhava mais do que o Sampras quando tinha publicidade. E tem aquele vídeo sensacional, quem puder ver na internet, do
do Sampras jogando com Agassi na rua, que era um comercial da Nike, que eles ficavam jogando A tênis. gente bota o link aqui também. Bota o link, que é sensacional. Cara, quem gosta de tênis tem que ver esse comercial, que é fantástico. Enfim, essa foi nossa pequena homenagem aí. É isso, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E o que você lembra daquela época? Você assistiu os jogos? Você gostava de acompanhar o Guga jogando? Deixa aí nos comentários, fala aí quem é que você acha aí, quem você acha que pode chegar perto, talvez, hoje do Guga aí, tá bom? É isso aí, a gente vai ficando por aqui, né, Wanderson? E a gente se vê na próxima. Valeu, galera, um abração aí, até a próxima. Tchau, tchau.